Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 2, que tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Se você chegou aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe também o seu like, faça seu comentário para ganharmos relevância na plataforma do YouTube. E utilize também os nossos vídeos na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. Você, meu irmão, que é professor da escola dominical, nós deixamos aqui o nosso quadro. No final do vídeo, ele vai ficar disponível para ser utilizado nas suas ministrações na EBD, na Escola Bíblica Dominical, se assim você desejar, adaptado conforme o espaço que você tiver disponível. O textuário diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Está em Romanos capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao 20, que nós não iremos ler, mas iremos aqui comentar. A palavra-chave é pecado. Esta lição ela tem 3 objetivos específicos: expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado e mostrar as consequências da normalização do pecado. Nós vemos que a doutrina do pecado original, ela se inicia com a queda do homem no Jardim do Éden. E a única forma do homem ser regenerado é através da fé em Jesus Cristo. A regeneração ela acontece mediante a graça de Deus por meio da fé. Existem algumas doutrinas que surgem na modernidade para deturpar a doutrina do pecado original e normalizar o pecado, uma forma de deturpação. Isso é um perigo para a teologia cristã. E nós vamos ver aqui algumas delas que é mostrada por nosso comentarista. Nós iremos para o nosso esquema resumo. O primeiro ponto, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O número 1, definição de pecado. O termo pecado, originalmente os termos têm a ver ou traz um significado para nós como errar o alvo. Errar o alvo no sentido moral. O pecado nada mais é, segundo a Bíblia nos descreve, a transgressão da lei de Deus. E essa transgressão tanto pode ser um ato de comportamento que transgride a norma, ou transgride a lei de Deus, como a sua omissão. Na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 4, diz-nos o apóstolo: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O termo iniquidade ali pode ser entendido como transgressão da lei de Deus, uma transgressão de conduta, uma prática pecaminosa, como o apóstolo descreve, a conduta em si. Tiago, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, ele enfatiza aqui o pecado de omissão, o saber. Então, nesses 2 textos, nós tiramos algumas conclusões. A transgressão da lei de Deus pode ser uma prática da moral, a moralidade tem a ver com a conduta, o comportamento, como as próprias ideias que temos ou omitimos para obedecer à norma. Como o Tiago fala, aquele que sabe, o saber está nos princípios, nas ideias. Então, a transgressão do princípio nos leva a uma compreensão da transgressão da ética. Então, tanto eticamente como moralmente, o homem pode transgredir a lei de Deus na prática pecaminosa, na conduta do comportamento ou nas ideias, nos seus princípios, na ação ou na omissão. O número 2, a universalidade do pecado. Nós sabemos que o ser humano, ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Em sua inocência, o homem era perfeito, mas o homem resolveu desobedecer à lei de Deus. Desobedecendo a Deus, ele escolheu, na sua livre e espontânea vontade, no seu livre-arbítrio, desobedecer a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo São Paulo, ele mostra que o homem, o primeiro homem, Adão, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A justificativa de que a humanidade foi feita pecadora, segundo o texto do apóstolo São Paulo, na palavra de Deus, é porque o homem, o primeiro homem Adão, ele pecou, e por isso a sua descendência foi feita pecaminosa. No Salmo 51, versículo 5, o salmista Davi, ele mostra em uma oração a Deus dizendo que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Note, iniquidade e pecado aqui no texto poético são termos sinônimos para mostrar que o homem ele nasce, no caso do salmista, nasceu em pecado, por conta da transgressão dos seus primeiros pais, ou melhor, do seu primeiro pai. O homem ele foi feito pecador e assim nasce em pecado. Desta forma, o pecado é inerente à natureza humana. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 21, ele diz: acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Note, a natureza humana ela é pecadora. Paulo mostra aqui um conflito da carne com o espírito, em sua natureza pecaminosa. O seu entendimento era voltado a fazer o bem, mas a natureza pecaminosa o impulsionava a fazer o mal. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Desta forma, apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana, ela pode ser regenerada mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O número 3, a corrupção total. O termo corrupção é o estado de corrupção mental, moral e espiritual. Note, toda a humanidade, na sua natureza, está em estado mental, espiritual e moralmente corrompida. E a única forma de se libertar do pecado, a libertação, é mediante a graça de Deus. Ela é gratuita. E Deus fornece, ou melhor, dá ao homem esta libertação por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É divinamente providenciada para o ser humano. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz o apóstolo São Paulo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Note o contraste que o apóstolo faz do salário do pecado com o dom gratuito de Deus. O pecado, ele retribui como salário a morte para aquele que pratica o pecado. Mas Deus, ele dá gratuitamente, o dom dele gratuito é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. E isto só é recebido mediante a fé nele, no Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto, teologias modernas. O número 1, teologia do pecado social. Essa teologia ela surgiu entre as décadas de 1960 e 1970. E ela ensina que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras. O comentarista ele cita algumas aqui: a pobreza, a injustiça, a desigualdade. A redenção do pecado se daria não apenas no aspecto espiritual, mas também com base em questões sociais resolvidas. Note que esta teologia ela usa algumas linguagens ou palavras que remetem à linguagem marxista. E nós observamos aqui que foi uma preparação para a teologia da libertação. Surgiu mais ou menos na mesma época, nas mesmas décadas, mas uma tem a ver com a preparação para a outra. A teologia do pecado social, ela muda a natureza do pecado, que sai da ênfase do indivíduo pecador para as estruturas sociais. Note, do indivíduo para a sociedade. É como se o indivíduo em si não fosse responsável por suas ações, mas sim a sociedade, o meio pelo qual ele pertence. Aqui é mais ou menos como responsabilizar condutas individuais pecaminosas para a sociedade pelo qual o indivíduo está inserido. Eu vou citar um exemplo aqui para nós entendermos. Quando alguém comete algum tipo de delito, aparece logo alguém para defender o indivíduo que cometeu o delito, dizendo que a culpa é da sociedade. Isso é uma linguagem marxista também inserida na teologia do pecado social.
tira-se a responsabilidade, da ênfase da natureza pecaminosa, da responsabilidade individual, para levar a sociedade a crer na ideia de que o indivíduo não é responsável, e sim a estrutura, o meio pelo qual ele pertence. O indivíduo não é responsável, mas a sociedade é responsável por aquele delito que ele praticou. Isto é a teologia do pecado social. O comentarista ele ainda diz mais o seguinte: a partir daí, resolver questões ou problemas de ordem social é visto como uma solução para o problema do pecado. Isso é uma deturpação do ensino bíblico, da teologia do pecado original. Note que esse tipo de teologia vai contribuir para a teologia da libertação, que é o ponto 2 deste tópico. A teologia da libertação surge mais ou menos na mesma época da teologia do pecado social. E esta primeira, ou melhor, esta última, contribuiu para o surgimento desta primeira. A teologia da libertação tem a ver com as ideias marxistas propostas pelo filósofo Karl Marx no Manifesto de 1848. Para conhecer mais sobre os objetivos do manifesto, nós iremos deixar aqui na descrição do canal um estudo, ou melhor, um artigo e um esboço de estudo para melhorarmos a nossa compreensão. Para eles, para os marxistas, eles propõem, através da teologia da libertação, libertar os oprimidos das estruturas opressoras que oprimem os indivíduos na sociedade. Desta teologia surgem outras teologias chamadas de emancipatórias. O comentarista aqui, ele mostra algumas teologias emancipatórias, de cunho emancipatório, a de gênero, sexualidade e de raça. São teologias conhecidas como progressistas. O termo progressista nós já comentamos em vídeo anterior, que tem a ver com as ideias marxistas. Progressista com as ideias marxistas. É mais ou menos neste intuito de levar essas ideias adiante. O número 3, liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele surge na modernidade confrontando a razão com a revelação. Para o liberalismo teológico, ele coloca a razão acima da revelação. Nosso comentarista, ele diz que para eles, para os teólogos liberais, a inspiração, inerrância e infalibilidade das escrituras são questionadas. Os milagres são considerados mitológicos. Doutrinas da fé são reinterpretadas. Troca-se a mensagem da salvação pelo paradigma marxista. Note que, mais uma vez aqui, se utiliza das ideias anteriores para confrontar as doutrinas bíblicas que fundamentam a fé cristã. Nós já comentamos em vídeo anterior, mas é bom sempre lembrarmos que o Manifesto Comunista de 1848, ele surge para confrontar os fundamentos da sociedade ocidental, que são fundamentados, são baseados nos valores morais judaico-cristãos. E todos os objetivos do manifesto nada mais são do que um confronto aos princípios da moralidade cristã, judaico-cristã, da sociedade ocidental. O liberalismo teológico, ele surge neste sentido, dando maior ênfase à razão. A Bíblia é reinterpretada para os teólogos liberais. A mensagem da salvação é trocada por um paradigma marxista. Em Atos capítulo 3, versículo 19, a segunda mensagem registrada no livro de Atos que o apóstolo Pedro pregou, no final desta mensagem ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Note, se não há arrependimento e conversão, de maneira nenhuma o Senhor se faz presente na vida da pessoa. É necessário se arrepender e se converter, para que o Espírito Santo regenere a pessoa e transforme a sua natureza pecaminosa, para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. O terceiro ponto, a normalização do pecado. O número 1, crise ética e moral. Quando o pecado ele deixa de ser enfatizado e ele é normalizado na sociedade, uma primeira consequência que nós observamos nesta sociedade é uma crise ética e moral.
A ética tem a ver com princípios e a moral com comportamento. Os princípios que vão orientar as ações dos seres humanos, as ações dos indivíduos, isso é ética, é uma espécie de teoria. E o comportamento é a moral, a prática destes princípios que norteiam o nosso comportamento. Quando uma sociedade entra numa crise ética e moral, nos princípios e as suas práticas, o seu comportamento é deplorável. Os pensamentos, as ideias que levam às ações, a obediência aos princípios bíblicos, isso faz com que nós tenhamos um caráter cristão exemplar. A obediência aos princípios bíblicos reflete também no caráter de um cristão. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o apóstolo Paulo, e não vos conformeis com este mundo. Conformar aqui tem o sentido de tomar a forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Note, para experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus, devemos renovar a nossa mente, não nos conformar com o mundo. A renovação do nosso entendimento tem a ver com a ética, são os princípios que vão guiar as nossas ações. E as nossas ações não devem ser em conformidade com o mundo, mas em conformidade com os princípios, em obediência à palavra de Deus. O número 2, imoralidade sexual. A deturpação da doutrina bíblica do pecado leva à banalização do sexo, em todos os sentidos. O comentarista aqui, ele mostra alguns tipos dessa banalização. Por exemplo, pré-conjugal, o extraconjugal e a normalização da homossexualidade. Em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, o apóstolo São Paulo ele mostra que, como os homens, os gentios, não tiveram conhecimento de Deus e não se importaram em conhecê-lo, Deus os abandonou às paixões infames. E muitas dessas escolhas que eles fazem, desonrando o seu próprio corpo, vão receber a recompensa que convém ao seu próprio erro. Assim nos diz a palavra de Deus. Desta forma, a imoralidade sexual, ela destrói a família. É uma destruição da própria família em si. Essa destruição da família está prevista também como objetivo no Manifesto de 1848, que falei agora há pouco. Está aqui na descrição do nosso canal o link para acessar o esboço de estudo e também o artigo. Leia. Um dos objetivos é abolir a família tradicional, fundamentada nos valores morais judaico-cristãos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz o texto sagrado, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Note, quem se dá à prática da imoralidade, quem se dá à prostituição, Deus é quem os julga. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O número 3, dessacralização da vida. Outra consequência da normalização do pecado é a dessacralização da vida. A Bíblia nos ensina que a vida humana ela é sagrada e inviolável. Nós poderíamos acrescentar também que ela é imprescritível e inalienável. Inviolável, somente quem deu a vida é capaz de tirá-la ou tem o direito de tirá-la. Quem deu a vida foi o próprio Deus ao ser humano. E a vida, desde o ato da concepção, ela é inviolável. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz a palavra do Senhor, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Note, o próprio Deus foi quem deu a vida ao homem, criou o homem e a mulher, e somente ele pode tirar a vida. Ela é imprescritível, não tem prazo de validade, desde o ato da concepção até a partida para a eternidade, tirada pelo próprio Deus. E ela é também inalienável, não pode ser transferida o seu direito à vida humana, o direito à vida, a dignidade humana, o direito à vida não pode ser transferível. A vulgarização do pecado ou a normalização do pecado fomentam ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Uma das ideias propostas também por Marx no Manifesto de 1848 é abolir a individualidade. E as pautas hoje defendidas que desprezam a dignidade humana ou o valor da vida
como sendo sagrado e inviolável, faz parte também destas ideias, uma forma de aplicação dos objetivos do Manifesto de 1848. Mais uma vez, nós vamos deixar aqui o artigo e o esboço de estudo para melhorarmos a nossa compreensão. Mas a vida, ela é sagrada e inviolável. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, de forma alguma podemos relativizar o pecado. É um mal a ser combatido. O comentarista, na parte conclusiva, ele afirma o seguinte, abro aspas, apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Fecho aspas. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.